Pois bem, bem-vindos todos. Também já iniciamos o nosso live, portanto, caso queiram colocar alguma questão pelo Facebook, estaremos atentos, ou quem está aqui presente que possa colocar aqui diretamente no bate-papo. Passo-me a apresentar, meu nome é Sérgio, sou o CEO da GoWeb, perdão. Tem aqui a Muriel também, a responsável pela criação deste projeto, foi ela que se lembrou da ideia, dos convidados, tudo isso, portanto, um parabéns e uma salva de palmas aqui para a Muriel, portanto, ela é que é a criadora, ela é culpada disto tudo. E os nossos convidados especiais é o Fernando e o António, que eu gostava que eles se apresentassem, assim, de uma forma breve, a vossa experiência profissional e o que é que vos trouxe para este tema. Queres começar, António? Pode ser. Então, uma história breve. Eu estudei Organização e Gestão de Empresas, depois acabei por trabalhar um ano em auditoria, não me identifiquei muito com o que fazia, era numa empresa de seguros, não era bem aquilo que era o meu sonho. Sempre gostei de criar coisas, sempre gostei de ler e acabei por criar um projeto, uma editora na altura, em 2003, que foi a minha primeira empresa também. E desde então que ganhei o bichinho pelos livros e pela edição e, portanto, sou editor desde 2003. Acabei por vender essa editora e criar uma outra editora que é a Self, que é aquela que publicou o nosso livro, o Teletrabalho, e que é aquela que nos apaixona na equipa e que me tira da cama todos os dias para tentar fazer alguma coisa engraçada. E pronto, entretanto também tive uma empresa no Brasil, também na área de edição, que acabei por vender também. Mas basicamente a grande maioria do meu tempo como profissional foi dedicada ao departamento editorial e, portanto, divido isto em duas áreas, diria que visto duas personagens, não é? Um como gestor da empresa, outro como editor que escolhe conteúdos. E eu estou aqui noutro papel até diferente, que é mais como autor, não é? Não tanto como editor, mas mais como autor de um livro de teletrabalho, que é calhou de ficar no nosso percurso, porque fazia sentido. Boa, do meu lado chama-me Fernando. Eu até nem gosto muito do nome, eu acho que preferia Thomas ou uma coisa qualquer, uma coisa diferente. Nem gosto muito do nome Fernando. O que eu fiz ou o que eu faço no meu percurso é tentar descobrir, não a verdade, mas descobrir uma espécie de tentativa de como é que eu não posso, ou como é que eu posso ser o menos enganado possível relativamente a tudo aquilo que me vendem, a tudo aquilo que tentam trazer para o meu percurso. E então, o meu percurso foi um bocado fora-vidas relativamente à escola, relativamente aos desafios que eu fui tendo, relativamente às minhas relações, relativamente a um conjunto de várias coisas. E hoje, se me perguntassem há uma semana atrás ou há 2 semanas atrás, eu diria que estaria a facilitar uma organização onde nós, aquilo que fazemos é produto tecnológico ou até diria que facilito em educação formal, uma escola, um curso onde pessoas com uma idade já bastante considerável, dos 18, 19, na idade da universidade, estão a tentar aprender mais sobre a computer science. Diria que seria isso. Hoje apetece-me dizer, para ser um bocadinho diferente daquilo que normalmente tenho trazido, hoje apetece-me dizer que aquilo que eu faço são perguntas desconfortáveis para me deixar desconfortável, de forma a que eu fique abananado com a minha incompetência relativamente àquilo que eu acho que sei, mas que na verdade não sei. Então eu diria que hoje apetece-me descrever dessa forma, relativamente àquilo que eu faço e relativamente ao meu percurso. Muito bem. Fernando ou Thomas, ou como quiseres. Vamos lá fazer aqui algumas perguntas desconfortáveis, ver se te levantas como tu queres. É o grande objetivo. Temos aqui uma série de perguntas, não sei se vão ser desconfortáveis ou não. Eu penso que não, mas vamos tentar. Obrigado por aceitarem este desafio e por partilharem aqui a vossa experiência. Isso era o principal, é o que nós queremos levar daqui hoje.
é um pouco da vossa experiência neste tema do teletrabalho. O que é que vocês já têm feito, como é que têm feito, as experiências, os dissabores, e partilhar com a nossa audiência para ajudarmos uns aos outros. O objetivo é este. Portanto, assim de uma forma muito direta, e a pergunta mais básica é o que é o teletrabalho neste momento para vocês? Posso dirigir esta ao Fernando já, que é para ser assim desconfortável já primeiro. Boa, o que é o teletrabalho? Olha, há aqui um ponto que é, antes sequer de eu me habilitar a responder ou a rotular o que é o teletrabalho, eu vou trazer aqui um contexto que tem que ver com o que é o trabalho. Okay? No passado muito recente, o que aconteceu comigo, e eu vou tentar sempre tentar trazer os meus exemplos e os exemplos daquilo que me foi acontecendo. Hoje vou tentar que o meu desconforto seja à volta da minha experienciação relativamente ao tema do teletrabalho. O que aconteceu durante a minha vida toda foi que a minha família achava, ou considera, que o trabalho é a coisa mais penosa que existe. Ok? Sempre que tem que ir trabalhar, o mindset, a cultura, a tentativa é trabalha o menos possível porque ganhas o mesmo. Ok? Este foi o meu dia-a-dia relativamente ao conceito de trabalho que a minha família, que o meu clã, que as pessoas que me rodeiam de alguma forma me trouxeram para a minha experienciação. E este pesar de trabalho, que foi sempre, isto dá muito trabalho, e que foi sempre, porque de facto trabalhar dá trabalho, não é? De facto, normalmente o trabalho dá muito trabalho, e este pesar relativamente a esta palavra, digamos assim, ou a este contexto, sempre trouxe uma dificuldade para a minha experienciação, que é, se dos meus 5, 6, 7 anos, até aos meus 18, 19, 20, 21, 22, eu sempre ouvi dizer que trabalho era uma coisa menos boa, que trabalho era sempre algo que era visto como algo ou como uma experiência não tão positiva, e o mais importante do trabalho é o que nós fazemos fora do trabalho, e então cria-se aqui toda uma barreira relativamente à minha perspectiva ou à minha atitude perante o trabalho. O que é que acontece com esta migração para o teletrabalho? Relativamente ao contexto que nós vivemos hoje, acontece uma coisa relativamente parecida, que é, nós hoje fazemos teletrabalho, ou uma grande parte de nós faz teletrabalho, não porque gostaria de animar trabalho, não porque gostaria de animar uma forma diferente de fazer trabalho, mas porque é obrigada a fazer teletrabalho. Muitos de nós, arriscaria eu a dizer que já são obrigados a trabalhar. A juntar a isto, hoje já somos obrigados a teletrabalhar. Isto traz a mesma atitude que trazia quando eu era miúdo e que eu via os meus pais e a minha família a dizer que trabalho era aquela coisa penosa e que esquece lá isso, trabalha o menos possível, ganhas o mesmo. Todas aquelas coisas estranhas sobre o trabalho, sobre a escravidão, sobre este pesar relativamente ao trabalho. O que é que está a acontecer hoje? O teletrabalho hoje aparece como uma obrigação e aparece também como uma espécie de solução um bocado corticol, um bocado Frankenstein para a nossa situação de hoje, e faz com que nós, na verdade, não estejamos a fazer teletrabalho, mas sim a responder reativamente a uma situação através de uma solução que é a solução de teletrabalho. E o que é que isto faz relativamente agora a esta definição, o que é o teletrabalho? O teletrabalho não é, ou não deveria ser, uma forma de trabalho onde eu estou com os meus filhos em casa e eu necessito de estar permanentemente desviar o meu foco de atenção do trabalho para os meus filhos, porque neste momento os meus filhos também estão comigo em casa. Isso não é teletrabalho. Isso é uma outra coisa qualquer. Isso não é teletrabalho. E hoje, uma grande condição, uma grande parte de nós, o modus operandi de trabalho hoje é este, que é, eu sou obrigado a fazer teletrabalho. Os miúdos, por alguma razão, no início, principalmente ali naquela altura de março, abril, maio, também foram obrigados a fazer telescola. Então, o que eu fiz na altura não foi teletrabalho. Aquilo que eu fiz na altura foi,
como é que eu ia dizer isto sem ser muito arrogante? Foi tentar resolver um problema da forma mais suave possível e para mascarar a coisa. Eu chamei-lhe teletrabalho só porque me dava jeito de rotular a coisa. Mas não foi. Na altura, aquilo que nós fizemos foi aquilo que nós podíamos fazer da melhor forma possível, em que depois, no final do dia, quando eu não tinha que tratar, ou quando eu não tinha de cuidar dos meus filhos, ou quando eu não tinha de fazer um conjunto de outras coisas, eu, de facto, fazia algum trabalho de forma remota. Eu, de facto, fazia algum trabalho em modelo de teletrabalho. Então, o que é o teletrabalho? Não é esta forma reativa de fazer teletrabalho relativamente a uma pandemia, não é isso. É antes colocar em causa de uma possibilidade diferente de nós querermos animar aquilo que nós fazemos relativamente ao trabalho também de uma forma diferente. Talvez de uma forma mais autónoma, talvez de uma forma mais responsável, talvez com uma capacidade de olharmos para o trabalho e queremos que o output, o resultado que nós fazemos do nosso trabalho seja também diferente relativamente à posição física de onde nós fazemos o trabalho. E então eu diria que o teletrabalho é mais uma filosofia, é mais uma metodologia, é mais uma atitude perante aquilo que eu quero animar quando quero produzir trabalho. Sendo que trabalho não é a produção de trabalho que o meu clã, que a minha família dizia que eu teria que evitar. Dizia que eu teria que fugir, ou dizia que eu teria que mascarar, porque o que interessa é picar o ponto, não é? E então andamos ali um bocado a facronizar, ali um bocado às voltas, de deixa cá ver se isto que eu faço realmente parece muito trabalho, para que depois no final do dia me chateie muito a cabeça, porque o que eu quero é fazer outras coisas. Muito bem. Foi desconfortável? Consegui? Não, acho que não. Estavas à vontade. Acho que consegues fazer melhor. Acho que consegues ainda ir mais longe. Acho que ainda me consegues deixar mais confortável. Eu gostava muito disso. Gostava mesmo. Tocaste aí no meio da tua história em alguns pontos interessantes e na realidade do forçar o teletrabalho e realmente trazer o trabalho e não fazer mais ou menos. Né? Portanto, gostei muito da tua abordagem no meio da tua história e da tua visão. Vou passar à segunda questão e neste caso vou passar a bola ao António, que é, na tua experiência, no que vocês têm, ou que tu tens tido de contato, quais são as principais vantagens e desvantagens do teletrabalho? De uma forma concreta também, portanto, isto não é por ser obrigação ou não, mas neste caso vamos entrar mesmo no conceito do que é o teletrabalho de uma forma concreta, e independentemente de um estarem a fazer melhor ou não, na tua visão, o que é que ela tem de vantajosa e que desvantagens é que poderá ter também? Ok. Pois, nós partindo do ponto, e que me parece um ponto que nós já temos trazido várias vezes e também trouxemos no livro, da importância de percebermos que aquilo que tem sido feito este ano não é exatamente teletrabalho, não é? Os desafios não são os mesmos do que um teletrabalho planeado e voluntário. O teletrabalho que tivemos foi um teletrabalho forçado e, portanto, é um bocadinho aquela coisa do desenrasca e tivemos que criar novas formas de fazer coisas, mas não foram planeadas. Isto é como aquela relação, não é? Que começamos uma relação com alguém, mas essa pessoa ainda está numa relação anterior e está a pensar noutra coisa, não é? Quer dizer, as pessoas estão em casa, estão com os filhos, isto não é teletrabalho planeado, não é? As pessoas, se planearem fazer teletrabalho em casa, não vão estar com os filhos e com a escola em casa e com tudo em casa. Portanto, estamos aqui as pessoas foram mais ou menos apresentadas a este novo namoro com o teletrabalho de uma forma muito errada, não é? É uma relação que começa muito torta e portanto eu acho que isso deve ser um desconto que nós precisamos de dar ao teletrabalho para depois então, se queremos realmente começar a fazê-lo como deve ser e planeadamente e com consequência e com toda a gente à volta disto e não com a cabeça noutra coisa. Então acho que aí podemos falar de teletrabalho e por isso é que o nosso livro chama-se Princípios e Ferramentas para o Teletrabalho e não é um desenrascar teletrabalho, são coisas diferentes. Partindo daí para a frente, as vantagens do teletrabalho são enormes, são as mesmas coisas que me atraíram quando eu quis criar a minha empresa e ter a minha liberdade para poder gerir o meu tempo, por exemplo. Não é? Uma das coisas que mais me gostava, eu tenho muitos interesses e sou uma pessoa que gosta muito de fazer perguntas e desde pequeno sempre questionei tudo e sempre gostei de investigar e ler e dedicar o meu tempo àquilo que é a minha procura por coisas, porque sou muito interessado em muitos temas, sempre fui. E acho que isto, a mim, e aqui cada pessoa é diferente, mas para mim o poder gerir o meu tempo era muito importante.
e o poder, se calhar, não ter que estar 8 horas num espaço físico, porque isso é que era suposto ser o trabalho tradicional, era estarmos 8 horas dentro de um espaço físico, não era tanto o termos que desempenhar uma coisa com sucesso e fazer bem feito aquele conteúdo, aquilo que era esperado de nós. Quando nós medimos o trabalho das pessoas por horas e por espaço, por lugar, ele torna-se menos interessante, parece-me. Parece-me muito mais interessante nós quantificarmos o trabalho das pessoas pelos resultados que ele possa ter, pelo conteúdo que ele possa ter e pela contribuição que a pessoa possa somar aos objetivos da organização ou da empresa. E para mim a equação de me dizerem que aquilo que eu estou a somar tem por pressuposto que eu tenho que estar 8 horas num espaço e que o espaço é aquele e que eu levo 2 horas por dia a chegar lá e depois mais 2 horas a chegar a casa outra vez, sobra-me pouco tempo para os meus interesses, sobra-me pouco tempo para aquilo que eu quero descobrir sobre a vida e pensar, não é? Portanto, para mim, e aqui as vantagens eu acho que dependem de cada um, não é? Para mim, o tempo que eu ganho por dia é muito importante. E gostava de dar aqui o exemplo, nós temos isto no livro quantificado. A verdade é, as pessoas em Portugal, em média, eu não sei se vocês estão familiarizados com esta estatística, em média as pessoas gastam para ir para o trabalho cerca de 50 minutos, em média, e outros 50 a regressar do trabalho. Portanto, somamos aqui quase 2 horas de trabalho. Se falarmos de Lisboa e Porto, grandes centros urbanos, isto é seguramente mais, que gastam na comutação diária para ir para um lado ou para o outro. Estas 2 horas por dia são 2 horas que podíamos gastar a fazer outra coisa, não é? E se nós temos interesses, se temos filhos, por exemplo, eu tenho um filho com 11 anos, quando somos pais, todo o nosso horário diário gira à volta de uma coisa diferente e nós precisamos de uma ginástica totalmente diferente para gerir tudo. É refeições, é preparar, é dar apoio, é os TPCs, é as coisas todas à volta das crianças e depois é não deixarmos de ter uma vida, não deixarmos de existir. Porque entre trabalho, crianças, casa e tarefas, depois há aquilo que é a nossa intelectualidade, não é? Que é a nossa espiritualidade, que é o nosso valor, que é aquilo que nós podemos crescer, que podemos evoluir, que podemos aprender, que podemos ler livros, que podemos, enfim, tornar a nossa vida um bocadinho mais rica. E quando somamos isto no final do ano, obviamente ninguém vai usá-lo desta maneira, mas no final do ano são 37 dias de férias a mais se nós não tivermos que fazer isto. De tempo. Ele pode ser usado para ginásio, para a saúde, ele pode ser usado para cultivarmos uma horta em casa, ele pode ser usado para aquilo que nós bem entendermos. A verdade é que este tempo em comutação é tempo inútil que passa a ser útil. Portanto, eu acho que a equação do tempo é muito importante. Há aqui depois outras pequenas coisas que têm a ver com desafios financeiros, não é? Nós vamos trabalhar, vamos gastar dinheiro com isso, não é? Vamos provavelmente gastar dinheiro em gasolina, gastar dinheiro em parqueamento. Não sei se isso é uma grande questão no Porto. Em Lisboa, os valores são uma mensalidade jeitosa. Qualquer lugar de estacionamento em Lisboa vai custar mais de 100 euros para parar o carro. Se vamos de transportes, temos um outro tipo de desafios. Portanto, toda esta comutação é zero em valor de trabalho. Ela vale zero como trabalho. E vale muito como desgaste da pessoa para poder a seguir trabalhar. É uma condição que se põe às pessoas para trabalhar que tem muito pouco a ver com a qualidade do trabalho que elas entregam e tem muito a ver com uma coisa que o próprio trabalho não valoriza, não é? Tanto a empresa como a pessoa não valorizam nada àquele tempo. Portanto, eu acho que a comutação é um problema, é um desafio da modernidade e por muito criativos que sejamos a criar Hyperloops e a criar boring companies por baixo da terra para fazer coisas maravilhosas e drones que nos proporcionam coisas inteligentes, a verdade é que se não tivermos que ir, é muito mais inteligente do que arranjarmos uma solução interessante para ir um bocadinho melhor. Bom mesmo é não ir. E não ir pode ser trabalhar em casa, pode ser trabalhar num cowork ao pé de casa, pode ser 1000 outras soluções. Mas eu acho que este processo é importante. Portanto, a tua pergunta envolvia desafios e desvantagens. Sim. Como eu me alongo bastante, eu vou pegar também numa desvantagem e parece-me curta e fácil. Eu acho que é o relacionamento humano. Nós somos um ser muito social, não é? O homem precisa de comunicar para sobreviver. Foram feitos já inúmeros estudos e que mostram que o homem, se não tiver comunicação e se não tiver convivência, tende inclusivamente a entrar em estados mentais e estados de saúde mental bastante negativos. E, portanto, parece-me que aquilo que temos que ecar aqui, que temos que descobrir,
para quem não está habituado ao teletrabalho e para quem não tem uma rotina de trabalhar em casa e não o fez já no passado, é descobrir maneiras de continuarmos a conseguir criar à nossa volta um conjunto de relações com outras pessoas, relações com valor, relações que nos alimentam, que nos fazem bem, e criar esse ciclo de relacionamentos que não tenha necessariamente que estar relacionado com o trabalho. Eu acho que isto é um desafio difícil e se calhar diferente daquilo que é suposto e diferente daquilo que nos ensinam quando vamos trabalhar, não é? Nós vamos trabalhar para um escritório e o que é suposto é vamos ter que nos dar bem com os colegas de escritório, independentemente de eles serem umas bestas ou de serem super simpáticos ou de terem muito a ver connosco ou não terem nada a ver connosco. E nós temos que encontrar uma maneira ágil de mais ou menos sermos amigos deles e de nos relacionarmos, porque passamos muitas horas à volta deles. Eu acho que aqui é interessante nós pensarmos também na oportunidade, nesta desvantagem, a oportunidade de podermos criar relacionamentos com pessoas que se calhar nos acrescentam e que nos alimentam, na verdade, com pessoas naqueles pequenos momentos especiais na nossa vida. Se calhar o senhor da mercearia, o senhor Zé da mercearia do canto, se calhar é super simpático, se calhar é uma pessoa que se interessa por, sei lá, alimentação biológica e calha deu também, então se calhar já temos uma boa conversa e a seguir vou treinar ao ginásio e estou a falar com alguém que também de repente valoriza o que eu valorizo. De repente estamos aqui numa conferência que antes não teríamos, aqui na GoWeb, e de repente estamos a falar sobre temas e coisas e amanhã alguém de nós telefona para outra pessoa para discutir um tema que aqui nasceu, não é? E nós aprendemos a valorizar relações de uma maneira um bocadinho diferente. Não é só a casualidade de ir beber um café com o colega do lado, porque é suposto, passa a ser eu vi valor naquilo que aquela pessoa disse e parece-me que faz sentido eu estreitar o meu laço de amizade ou de proximidade com ela. Então, esta desvantagem, eu vou querer transformá-la numa vantagem, porque acho que é uma oportunidade. Mas, de facto, é uma desvantagem numa coisa, é que se formos atirados para isto, não é fácil, não é fácil. Eu comecei em teletrabalho, mais ou menos em teletrabalho muito novo, porque criei a minha empresa em casa, a minha primeira empresa, e tive que criar estas coisas muito novo, e não é fácil aos 22 anos não estarmos nesta azáfama da cidade, ou aos 22 ou 23, se calhar temos que criar a azáfama na cidade de outra maneira, mas as relações significativas temos que procurar com assuntos, e eu acho que isto é uma maneira de nós ecarmos esta dificuldade, é olharmos mais à volta. Sim, damos valor, gostei muito dessa tua fecho, valorizar as pequenas coisas, este novo modelo de nos relacionarmos. Gostei muito também dos 37 dias de férias, isso foi muito bom, saber que nós temos mais 37 dias de férias é interessantíssimo, e contabilizar isso ainda mais engraçado. Boa, António, obrigado pela tua partilha, pela tua visão muito positiva do processo, não é? Há muito vantagens, realmente conseguiste tirar desvantagem, mas depois buscar logo para a vantagem. Mas há coisas que são mesmo desvantagens, não é? Nós podemos... Há muitas dificuldades, não é? Nisto. Há muitos desafios. Eu acredito que eles têm soluções. Eu, por natureza, sou otimista e eu acredito em soluções. Eu acho nada impossível. Também não quero vender uma ideia errada, e nós escrevemos o livro Teletrabalho porque achámos que ele era preciso e que as pessoas precisavam de alguns dos instrumentos que nós queríamos trazer aqui e a maneira de pensar estas coisas. Mas atenção, nós não queremos, em momento algum, dizer que o teletrabalho é melhor do que o resto do trabalho, porque é superior, ou dizer que o teletrabalho é que é o futuro e é a única solução. Não estamos aqui a vender o teletrabalho. A nossa postura é mais de que é possível fazer de outra maneira. Agora, depois eu acho que as organizações e as pessoas têm que concluir se é para elas, se querem abraçar isto ou se não é o objetivo. Mas não é só vender a ideia. Muito bem, muito bem. Olha, vou entrar aqui num tema, numa questão que é muito falada do trabalho, portanto, que tem a ver com a produtividade. Em alguns momentos nós temos noção de que o nosso foco em teletrabalho não é o mesmo, ou algumas pessoas têm mais dificuldades, mais distrações, sejam elas quais forem, portanto, cada um depois, ao longo do tempo, vai criando os seus hábitos, se está num registro de melhorar e dar resultados, mas dentro da produtividade, o que é que na tua opinião, depois já vamos outra vez novamente para o Fernando, o que é que na tua opinião tem de positivo, ou o que é que nós podemos melhorar no teletrabalho, a nível de produtividade? Se achas que é possível ou não? O que é que em teletrabalho pode ser melhor do que em trabalho mais de escritório ou tradicional?
eu acho que, acima de tudo, as pessoas conseguem gerir melhor a sua energia. Se forem conscientes, ok? Portanto, aqui se calhar temos que dar um passo atrás. Temos que andar um bocadinho para trás e pensar que o teletrabalho exige uma maior responsabilização, uma maior autonomia das pessoas. Porque, na verdade, repara, ontem fui a um restaurante perto da praia e reparei que o restaurante estava cheio de pessoas e houve um comentário na minha mesa do género: pois, estamos em teletrabalho, portanto está tudo aqui, está tudo a beber sangria e está aqui à hora do almoço, toda a gente na maior, porque é teletrabalho e é menor. Isso pôs-me em perspectiva uma coisa. Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas estão erradas se acharem que trabalhar é 8 horas. Trabalhar não é 8 horas. Trabalhar é aquilo que eles entregarem no fim das 8 horas. Eles podem estar no trabalho, no escritório em Lisboa e estão no insights na internet a tentar concorrer para ganhar promoções no Facebook ou para ganhar passatempos, não é? E isto acontece muito. Acontece muito, tanto que algumas empresas acham que a solução pode ser balizar, por exemplo, a internet e os tipos de sites que as pessoas podem visitar e etc. Portanto, na verdade, traz esta responsabilização última, que eu acho que as boas empresas já vinham a tentar responsabilizar, que o importante é o que entregamos e o que nós temos que controlar, se calhar, como CEOs das empresas, não é propriamente as horas que eles picam o ponto de entrada ou de saída. Se calhar aquilo que temos que valorizar mesmo e que dá muito mais trabalho, é qual é a qualidade daquilo que as pessoas nos entregam no final do dia. Não é? Portanto, se calhar é menos relevante se a pessoa consegue gerir a sua energia e o seu tempo de uma maneira mais ágil e até consegue umas horinhas para fazer uma outra coisa que é preciso fazer e que está-lhe ali na cabeça a moer e que tem mesmo que fazer. Se calhar tem uma consulta, se calhar precisa tratar de alguma coisa, se calhar quer ler um livro, eu não sei. Mas eu acho que é importante darmos essa autonomia e essa responsabilidade às pessoas de quem esperamos coisas, porque no fundo também a nós nos obriga a gerirmos com mais competência, porque não nos basta gerir e picar o ponto, porque isso podemos pôr lá uma máquina e ela pica o ponto sozinha, não estamos a dirigir equipa nenhuma, não é? A máquina pica o ponto e nós já fizemos o trabalho de gerir uma equipa, não é bem isto. Então, eu acho que o primeiro desafio que as pessoas têm em casa, e é uma responsabilização, é de facto gerir a sua energia e gerir o seu tempo. Nós no livro temos cerca de 13 pontos nos desafios do teletrabalho. Eles incluem uma data de distrações em casa, para quem trabalha em casa, desde as tarefas de casa, do estender a roupa, do lavar a louça, do etc., que são distrações que acontecem, desde o carteiro que toca à porta, desde o vizinho do lado que acha que, como estamos em casa a trabalhar, pode pedir favores e nós temos que gerir esses favores e essa facilidade. Eu estou à espera de uma encomenda, você trabalha em casa, pode receber. Isto são tudo realidades muito básicas e muito, muito humanas. E que nós, a verdade é que vamos ter estes desafios se o fizermos. Já que trabalhamos em casa, se calhar cabe-nos a nós ir buscar os filhos à escola e levar os filhos à escola e etc. Todas estas coisas têm que ser feitas com muita consciência. Isto tem que ser um somatório de coisas que, no fim, nos permita ter a oportunidade para ter o tempo e a energia necessárias para fazer o nosso trabalho. E eu acho que estas distrações, como tu bem falaste, porque fora do escritório existe outra natureza de distrações que nós não estávamos preparados e, portanto, vamos ter que abraçar este novo desafio. Daí nós identificarmos assim as grandes dificuldades. Também há os WhatsApps desta vida, não é? Os amigos nos WhatsApps e tudo, e de repente temos aqui um rebuliço de uma nova forma de comunicarmos. Que são muito diferentes dos desafios no trabalho. No trabalho também temos alguns desafios de distração, mas são uma natureza diferente. E, portanto, eu acho que temos que nos reprogramar, quando vamos para casa, reprogramar e estar atentos a todas estas novas coisas que vêm vestidas com pele de cordeiro, não é? E podem parecer fáceis, e sim, eu desenrasco e é fácil, mas na verdade não são. Na verdade são somatórios que no fim temos que gerir e temos que obrigar a que nos permitam trabalhar com qualidade. É? E depois eu acho que há uma coisa que joga com isto, que tem a ver com pensarmos muito sobre nós e quem somos e como é que funcionamos bem. E aqui tem a ver com escolhermos bem como é que trabalhamos consoante a tarefa que estamos a fazer. Eu, por exemplo, no meu caso, eu trabalho se calhar em 4 ou 5 cenários diferentes, mas as coisas que eu faço no cenário 1, eu não consigo fazer no cenário 2. E as coisas que faço no cenário 3, eu também não consigo fazer no cenário 4. Eu, por exemplo, não consigo fazer trabalho criativo, ou não gosto de fazer trabalho criativo no escritório. Eu não consigo.
Não funciona bem para mim, porquê? Porque um escritório para mim é um lugar onde a minha equipa está mandatada e está com todo o direito para o fazer, de constantemente me requisitar para desbloquear coisas e para ajudá-los no trabalho deles e para apresentar dificuldades que têm que ser resolvidas e que têm que ser pensadas. E, portanto, é um lugar onde eu acho que estou muito mais a dar apoio à equipa do que propriamente a criar. Criar, eu preciso do meu retiro. E, portanto, criar, eu consigo fazê-lo, se calhar, em casa, mas consigo fazê-lo numa esplanada, consigo fazê-lo em lugares onde consigo sonhar mais, onde consigo libertar a minha cabeça e onde consigo sentir que não estou a trabalhar, estou só a criar. E, portanto, é diferente. E eu acho que nós precisamos muito de olhar para nós próprios, não é? Se eu estiver a fazer trabalho de call center, obviamente que eu preciso estar num lugar com estes instrumentos, não é? Portanto, eu acho que nós temos que criar cenários. O Fernando tem uma palavra engraçada para isto, ele chama altar ao lugar de trabalho, ao lugar onde nós desenvolvemos o nosso trabalho. Eu diria que quase que gostava que tivéssemos vários altares, porque cada um é excelente para fazer uma certa coisa e eles não são sempre perfeitos para tudo. Portanto, mais uma vez, por exemplo, eu num escritório, não é? Com uma equipa grande indo para Lisboa e estando num escritório fechado, se calhar uma grande parte do meu trabalho não ia ser tão bom como é hoje. E acho que isto tem a ver com nos conhecermos, onde é que funcionamos bem e onde é que criamos bem. Muito bem, és altamente organizado e estruturado nesse aspecto. Portanto, melhor gestão da energia, melhor gestão do tempo e faz com que consigamos ter mais produtividade, não é? Portanto, até foco nas atividades. Mas bem, obrigado, António, pela tua partilha. Vou lançar aqui uma pergunta desconfortável para o Fernando, que ele já estava a ficar ansioso, que tem a ver com a tendência que existe, isto não sei se é a realidade com vocês ou não, mas a tendência que é falar da procrastinação das tarefas. Isto é, eu vou adiando, eu tenho tarefas para fazer, mas diz-se que, não sei se isto é um mito ou não, diz-se que em teletrabalho a procrastinação é maior, por causa das distrações de estender a roupa ou disto ou daquilo, não sei, não é? Mas será que é? E na vossa opinião, se é, como é que as podemos combater? Como é que podemos combater a procrastinação? Eu não sei se é. Agora, pegando na tua palavra, e eu sei que tu disseste por contexto, por flow da conversa, eu não sinto que seja algo que nós tenhamos que combater. Porquê? Para nós combatermos, nós precisamos de energia. Quando nós vamos combater alguma coisa, quando nós aceitamos o desafio, eventualmente posso olhar para este prisma de desafio para um combate, nós logo à partida estamos a gastar energia. Só até pelo sim de, ok, eu vou combater, eu vou intelectualmente tomar a decisão de que vou fazer alguma coisa e então eu digo sim, e só esse sim já é algo que liberta energia. Depois, todo o combate em si já é a energia que tu estás sempre a consumir. O que é que acontece? Quando nós começamos a rejeitar alguma coisa, normalmente nós vamos inflacionar essa coisa. Comportamento atrai comportamento. Se eu não quero de alguma forma procrastinar, o que acontece é que vai existir uma força, uma tensão em mim de energia libertada que faz com que eu fique em conflito comigo mesmo por não aceitar aquela procrastinação. E em vez de olharmos para ela como um combate, ou em vez de olharmos para ela como uma espécie de inimigo que nós não podemos, quase como um combate que nós não podemos perder e um inimigo que nós não podemos deixar que ganhe, a ideia é tomar de partida ou tomar de princípio que procrastinar é ok. Um bocado aquela ideia de, olha, não penses agora em chocolate. Não penses em chocolate. Não penses em chocolate. Existe uma grande probabilidade de tu naquele momento começares a pensar em chocolate, não é? De tu dizeres ao teu corpo para tu não fazeres uma determinada coisa e essa própria coisa entrar em conflito contigo próprio. E eu acho que acontece, eu sinto que acontece o mesmo com a procrastinação, que é, a partir do momento em que eu entro em conflito comigo mesmo e digo para mim mesmo que eu estou a procrastinar, e eu estou a fazer isto, eu estou a fazer aquilo, eu não deveria, o que acontece é que tu entras numa espiral
que não te traz nem motivação nem propósito. Normalmente só te traz uma direção ainda mais procrastinadora, ainda mais difícil, ainda mais... É de espiral mesmo, é ainda mais... Vai ser muito mais difícil se tu entrar naquela espiral, vai ser muito mais difícil de saíres do que continuares nela. Então o primeiro passo que eu acho é, e se nós olharmos para isso não como um combate, não como uma coisa menos boa, mas só como é o que é. Neste momento, eu sou consciente de que é o que é. Eu estou a procrastinar. E se eu tomar só isso de consciência e não me preocupar tanto com o conflito ou com o combate de eu estou a procrastinar, o que é que eu tenho que fazer, 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 o que vai acontecer é que eu vou aqui num termo mais, eu vou ativar o ortossimpático, eu vou ativar o sistema nervoso ortossimpático de fight or flight, e esse fight or flight vai acontecer comigo mesmo. Não foi ninguém que criou, não foi ninguém de fora que disse que nós estávamos a procrastinar, não foi ninguém de fora que disse que nós precisávamos ser produtivos, não foi ninguém de fora. Fomos nós próprios que criámos esse conflito interno. E o que acontece é, quando nós ativamos este ortossimpático, este sistema nervoso de fight or flight, o que acontece é que perdemos toda a capacidade criativa. E eu aqui vou ser arrogante ao dizer que nós perdemos toda a capacidade criativa. Porquê? Porque um estado de criação, um estado de coisas novas, um estado de novidade, normalmente acontece quando eu estou desfocado. Quando eu não estou tão tenso. E por isso, muitas vezes, nós dizemos até que resolvemos as coisas, a noite é uma boa conselheira, ou se eu estou com um problema, vai fazer uma outra coisa totalmente diferente que eventualmente a resposta vem ter contigo. E é esse desfoque que te traz a novidade. É esse desfoque que te traz a parte mais criativa. E eu não estou a dizer só criativa de resolver um problema ou de ser um sobrevivente relativamente a alguma coisa, porque neste caso do sistema ortossimpático, digamos assim, de fight or flight, se vier um leão, eu de facto preciso correr, eu aí não tenho a mínima dúvida. Agora, nós já não estamos num período de sobrevivência. Já não estamos. Isso já não existe com tanta frequência. Isso já não existe com quase frequência nenhuma, não é? Eu não saio à rua e de repente vem um animal selvagem que coloca em causa a minha sobrevivência. Já não acontece dessa forma. O que é que acontece? Nós próprios colocamos-nos nesse modo. Nós a todo momento colocamos essa ansiedade e esse perigo e esse ortossimpático, será que vai acontecer, será que não vai acontecer, será que vai acontecer, será que não vai acontecer? E a juntar a isto, dizemos, eu não fui nada produtivo hoje à tarde, eu não estou a fazer nada disto, eu tinha isto tudo para fazer, mas eu não fiz. E isto escala. E quando escala, a solução do escalar não é, de repente, nós vamos começar a produzir coisas. Não, até ao contrário. Nós vamos fazer o burnout. Nós vamos colapsar. Não sei se é a palavra certa, mas nós vamos partir. Nós vamos precisar de fazer uma outra coisa, porque nós basicamente vamos entrar num estado que não é o estado propício à criação. Então, o primeiro ponto relativamente a isto era, e se nós começássemos a olhar para isto da procrastinação até como um fait divers, como uma cena de, lá estás tu outra vez. Porquê? Porque a partir do momento em que nós reconhecemos apenas o que é e não o que deveria ser, o que acontece é que nós estamos a ser humildes e também estamos em direção com aquilo que eu acho que faz mais sentido para nós, que é eventualmente uma motivação, uma animação ou um propósito que nós tenhamos. Porquê? Porque se de facto tu estás a procrastinar relativamente a alguma coisa, eventualmente aquela procrastinação também é um sinal para ti, para tu perceberes se aquilo está alinhado ou não com o propósito. Porque se tu não queres mesmo fazer aquilo, se tu empurras aquilo, se tu estás a fugir daquilo, olha, em vez de pensares que estás a procrastinar ou não, pensa se aquilo realmente é alguma coisa que tem que ser feita. Realmente feita. Primeiro ponto. Segundo, se aquilo realmente cria valor. Terceiro, se aquilo está alinhado com aquilo que tu realmente queres fazer, com a tua direção, com o teu propósito. Quarto, no final do dia, se tu realmente estivesse em flow, em propósito, tu nem pensavas em procrastinação. É flow, é normal. Tu não vês o tempo a passar. Tu não vês as horas a passar. Tu estás imerso. E esse imerso é uma energia que tu não lhe consegues dar um nome, tu não lhe consegues rotular. E eu acho que isto é um bocado o New Age de nós agora temos que controlar tudo, nós agora temos que medir tudo, e como nós temos muita gente muito em cima de nós, em postos hierárquicos que fazem com que nós temos que ser, e que nos colocam estas
quase como se fossem estas certezas de nós temos que ser muito mais eficazes, nós temos que ser muito mais eficientes, nós temos que ser muito mais produtivos, nós temos. O que acontece é que normalmente isso é tudo fora para dentro e não de dentro para fora. E o que é que acontece com o fora para dentro? Normalmente desvia-nos daquilo que realmente nós tínhamos que fazer. Bom, posso dar um exemplo? Por exemplo, o e-mail. Eu acho o e-mail a ferramenta mais contraproducente de sempre. Acho mesmo. Considero mesmo. Porquê? Além de nós trabalharmos com o e-mail, quando eu digo e-mail, digo cliente de e-mail, digo o Outlook, a ferramenta que nós utilizamos para trocar e-mails. Além de nós, muitos de nós, utilizar a ferramenta aberta durante as nossas 8 horas de trabalho, nós, basicamente, o que fazemos no nosso dia-a-dia é mais trabalho reativo do que trabalho ativo. Eu passo muito do meu tempo a responder a impulsos externos. A pessoas que me perguntam coisas por e-mail, a pedidos por e-mail que se calhar até nem faziam sentido nenhum. E o que eu sinto é aquilo que nós realmente devíamos fazer, nós no livro chamamos a isto de deep work, de trabalho imersivo, deveria ser feito totalmente sem forças externas. E quando é deep work, eu quero acreditar que normalmente esse deep work, esse trabalho de imersão, esse trabalho de imersivo, não é? O que acontece é que depois o próprio sistema entra em flow com a própria atividade. Só me vem agora um exemplo à cabeça e eu vou dizê-lo porque para deixar não só desconfortável a pergunta, mas também desconfortável lá. Eu quando era miúdo jogava muitas vezes futebol. E o que acontece, e as pessoas que jogarem futebol e as pessoas que fizerem desporto, o que acontecem é, se nós tivermos vontade de fazer xixi, a partir do momento em que nós começamos a atividade, a vontade de fazer xixi desaparece. Porquê? Porque nós estamos imersos naquele estado e o próprio sistema regula tudo aquilo que ele precisa de regular para nos dar atenção, e eu não estou a utilizar a palavra foco, estou a utilizar a palavra atenção, estou a utilizar a palavra deslumbramento, estou a utilizar a palavra curiosidade para uma determinada atividade. E então ele diz, ok, neste momento tu não precisas de esse tipo de atividades porque estás noutra, então estás em flow. Nesse momento a jogar futebol, reparem que não existe procrastinação. Não existe. Só existe criação, só existe impulso, só existe algo que é de dentro para fora e que por alguma razão nos faz correr atrás de uma bola. Que se nós pensarmos até no conceito, é um bocado estúpido e um bocado parvo. Mas há ali um mecanismo qualquer que faz com que nós tenhamos essa direção e esse propósito. E no final do dia, aquilo que nós devíamos fazer no nosso dia-a-dia deveria ser direção e propósito. E não tarefas reativas que surgem por impulso, por pessoas que no final do dia não trazem valor para aquilo que nós realmente estamos a fazer. E para isso, temos que começar a dizer não. Para isso, temos que começar a ser mais arrogantes, temos que começar a ser mais assertivos relativamente àquilo que realmente nós temos que animar no final do dia. O que é que tu realmente tens que fazer hoje? O que é que tu realmente, qual é que é a tua função? Quero acreditar que em nenhuma função, propósito do mundo está a atividade de responder a e-mails. Não existe esse propósito de, olha, diz-me um propósito teu, é responder e-mails. Olha, by the way, mas nós não estamos aqui a contabilizar, mas se nós contabilizássemos, como o António fez, e bem, no trabalho dele de contabilizar os 37 dias, se nós contabilizássemos o tempo que nós perdemos a responder a e-mails e a trabalhar de forma reativa na ferramenta de e-mail, nós ficaríamos surpreendidos com a capacidade de horas que nós teríamos para procrastinar em coisas que nós realmente queremos procrastinar. E existem muitas que eu gostaria. Obrigado pela tua partilha e pela história que contaste e pela explicação até técnica e exemplos que nos deste. Foi muito, muito bom. Obrigado. Tenho mais 2 questões para colocar e, entretanto, para a audiência que aqui está, tanto nas redes sociais como aqui no Zoom, se quiserem colocar alguma questão, agora é o momento por bate-papo. Colocam, escrevem e eu coloco no final. Vou fazer 2 questões adicionais, uma para cada um, para ficar equilibrado. E posso começar as ferramentas digitais. Quem é que quer falar nisto? Quem é que quer falar tu, Fernando, já? Posso falar. Posso falar. Posso. Para o teletrabalho, que ferramentas, agora uma parte mais prática, que ferramentas digitais é que vocês usam ou que podem
mudar aqui o nosso foco, a nossa atenção, o que queira chamar, portanto, que podem melhorar o nosso desempenho no teletrabalho. Ok. O primeiro que eu iria dizer era, se é uma ferramenta tecnológica, formatem o vosso computador. É uma ferramenta tecnológica, posso entrar por aí, não é? Porquê é que eu digo isto, formatem o vosso computador? Existem muitas coisas que vocês têm, muitos programas, muitos eventos do calendário, muitas coisinhas que vocês têm, que se calhar até não fazem muito sentido. Então a primeira é, bora lá fazer aqui um restart e perceber se realmente aquilo que vocês estão a fazer no dia-a-dia faz sentido. O segundo é, para mim faz muita confusão, entrando agora numa forma mais concreta da pergunta, porque eu acho que é merecida. Para mim faz muita confusão que nós, quando trabalhamos em equipa, cada um de nós tenhamos os nossos livrinhos, os nossos caderninhos imaculados com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós achamos, com aquilo que nós vamos fazer. E então, o que acontece no final do dia, nós vamos a uma reunião, nós vamos a uma conversa em equipa e basicamente o que nós vemos são as pessoas todas a escreverem nos seus caderninhos. E no final do dia, o que acontece é, das duas uma, ou aquilo foi colocado, gosto do termo técnico, é ata, ou aquilo foi colocado numa ata, ou num e-mail qualquer, ou numa coisa qualquer, ou aquilo foi passado para um gerenciador de tarefas, para um gestor de tarefas, uma espécie de um Asana, ou de um Wunderlist, ou de um Trello ou uma ferramenta qualquer de trabalho. O que é que eu acho relativamente a essa ferramenta tecnológica? Eu acho que as ferramentas devem ser sempre causa e efeito, não da ferramenta em si, mas do processo de trabalho que eu quero ter. E então, existem, mais até do que ferramentas, existem algumas metodologias ou algumas filosofias que nos deixam eventualmente, até por consequência, não por objetivo, mais produtivos ou mais eficazes. Existe um livro muito giro que eu li há 1 ou 2 anos, que se chama The Bullet Journal, e que basicamente é um livro com uma capa preta, e ele ensina às pessoas, até mais do que a parte da ferramenta tecnológica, ele ensina às pessoas a fazer listas. A ciência, 300 páginas, para desmembrar a ciência do que é fazer uma lista, do que é fazer uma to-do list. E não é só uma to-do list, também é uma to-do list, é uma lista de coisas a fazer. É também uma to-do-not list, que é uma lista de coisas a não fazer. Da mesma forma que nós pensamos nas coisas a fazer, o que é que nós realmente não queremos fazer? E esta filosofia de pensarmos por listas, pensarmos por, ok, bora lá pensar num projeto, bora lá definir qual é que é a direção do projeto, definir os princípios do projeto, definir quais é que são as ações relativamente àquele projeto, definir quem é que vai ficar responsável por cada uma das ações e definir também due date, definir datas limite para cada uma daquelas ações e bora lá fazer aqui uma lista consistente. Depois, a ferramenta tecnológica que nós vamos utilizar é só um medium, é só um canal onde nós vamos colocar aquela lista. Mas o importante aqui é a metodologia da criação em conjunto da lista. Como, por exemplo, como é que nós fazemos? E nós passamos por esse desafio, não é? Na organização. Nós, antigamente, fazíamos eu tenho alguma dificuldade com palavras. Uma delas é o termo brainstorming e o contexto do brainstorming. Então, nós fazemos aquilo que a malta chama um brainstorming. Vou utilizar a palavra normal. Brainstorming. O que é que acontecia antigamente? Nós juntávamos todos numa salinha. A malta levava milhares e milhares de post-its, muitos post-its. E o que fazíamos era, em equipa, cada um desenhava uns post-its e depois colávamos e fazíamos umas brincadeiras, juntávamos, pensávamos em padrões de post-its e depois fazíamos um conjunto de ações relativamente àquela dinâmica. O que é que acontece hoje? Nós hoje, como estamos neste modelo, temos que eventualmente mudar um bocadinho, porque na verdade nós não conseguimos ter post-its, nós não conseguimos ter estes post-its e partilhá-los digitalmente, não é? E então aquilo que eu sinto sempre é, em vez de pensarmos em replicar as mesmas dinâmicas, quase no outro dia estávamos aqui a falar de uma coisa muito gira que é, ok, e o jantar de Natal? Vamos ou não vamos fazer o jantar de Natal? Mas está toda a gente em teletrabalho. Vamos fazer o jantar de Natal em teletrabalho? E eu fiquei a pensar nisto, que é, ok, nós agora queremos replicar as mesmas coisas. Mas, na verdade, o contexto é diferente. E parece que nós queremos replicar na mesma os brainstormings, o jantar de trabalho. E o que eu sinto sempre aqui é, olha, e se nós não tentássemos replicar e criássemos antes uma outra coisa, que é diferente? E que, eventualmente, vem mitigar o mesmo problema, mas pode não vir.
E se calhar, em vez de fazer jantares de Natal, vamos fazer outra coisa qualquer, que não é necessariamente o jantar de Natal. Porque depois inventamos tanto, tentamos inventar tanto para fazer uma coisa que era parecida, que nunca vai ser igual. Não é igual. Não é igual. Então, relativamente a estas ferramentas, acho que a metodologia é um ponto importante. Acho que estas metodologias hoje ajudam a que isto seja bastante mais simples. Acho que existem algumas ferramentas tecnológicas que no caso do teletrabalho, pelo menos para mim, têm sido muito importantes, como é o caso do Miro, Miro.com. Basicamente, o Miro.com permite-nos criar em equipa, de uma forma colaborativa, esses post-its virtuais, em que estão todas as pessoas num quadrado, num board, quase como se fosse um canvas, um board, um espaço de trabalho, um ambiente de trabalho, onde cada um coloca os seus post-its e nós sabemos quem é que colocou lá os post-its e conseguimos lá fazer uma coisa engraçada e uma dinâmica gira com as várias pessoas, todos neste modelo mais digital. Acho que o Miro.com é uma ferramenta muito, muito interessante. Acho que até mais do que outro tipo de ferramentas tecnológicas, acho que os integradores vieram para ficar. O que é que eu chamo de integradores? Existem ferramentas que hoje ligam as várias aplicações. E o trabalho dessas ferramentas é só ligar estas aplicações. E nós temos um Zoom, que é esta ferramenta que nós estamos a utilizar, temos um e-mail e temos um Zoom, temos um e-mail e temos um Google Docs, um Excel, um spreadsheet, um Google Spreadsheet. E basicamente estas ferramentas vivem todas no seu mundo. Umas são da Google, outras são da Zoom, outras são daquele, outras são daquela. E estes integradores, existem alguns, o Zapier, Integrately e F3Ts, depois eu posso partilhar os links se vocês quiserem descobrir, permitem-nos ligar todas estas ferramentas para que elas comuniquem umas com as outras. E isso ajuda, no final do dia, a que a coisa seja um bocadinho mais smooth, que é, a partir do momento em que eu crio um evento no Zoom, automaticamente aquilo envia-me um e-mail com a sala e com o ID da reunião para eu não faltar. Ou também tenho um integrador que o que faz é 5 minutos antes da reunião envia-me um e-mail ou envia-me uma mensagem para a nossa ferramenta de chat da organização para nos avisar que vai acontecer uma reunião, para nos prepararmos, ou não te esqueças da agenda, ou não te esqueças disto, ou não te esqueças daquilo. E então eu acho que estes integradores são interessantes. Porquê? Porque o céu é o limite. Nós podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos com estes integradores e eu acho que eles no final do dia são ferramentas muito importantes. Boa. Portanto, obrigado pela partilha. Gostei muito da metodologia, primeiro, antes de pensar nas ferramentas, para pensar na metodologia, nas coisas simples, e depois encaixar as ferramentas e elas vêm aqui ajudar em todo o processo. Boa, obrigado. Depois, se puderes partilhar então as ferramentas para ser mais fácil para quem nos está a ver. Vou colocar uma última questão para terminarmos. Depois, se quiserem falar em algum assunto adicional, estejam à vontade, mas vou colocar aqui uma última questão, que é basicamente o tesouro. Vocês no vosso livro falam em procurar o tesouro. E, António, queres partilhar connosco o que é isto de procurar o tesouro? Não podes falar do tesouro todo, não é? Portanto, tens que nos dar aqui algumas pistas, se calhar, porque eu gostava que a malta lesse o teu livro, o vosso livro neste caso. Mas podes falar aqui um pouco do que é o procurar o tesouro, como é que isto apareceu e do que é que se trata? O tesouro, na realidade, quer dizer, nós quando começámos a escrever o livro, aproveito até para partilhar, se calhar, aqui um bocadinho a história do livro. O livro surgiu durante o primeiro estado de recolhimento ou de condicionamento do que for. Como quisermos chamar, já há tantos nomes para estas coisas que não vale a pena andar muito à volta. Mas aconteceu quando já não era natural que as pessoas se movimentassem na rua com liberdade. E, portanto, o que aconteceu foi que em casa, durante o período de estarmos em casa, eu e o Fernando trocámos algumas opiniões sobre o livro. E uma das primeiras ideias que surgiu sobre o livro, como é que o iríamos montar, havia um índice, havia uma ideia do que é que tínhamos que lá pôr, e havia já uma ideia de como é que as coisas se encadeavam, mas não havia um fio condutor de história. E na verdade, parece-me que no final ele também não ficou, porque nós optámos por não o publicar no livro, mas o livro acabou por obedecer na nossa cabeça e nos nossos primeiros drafts, obedeceu um bocadinho a uma ideia da jornada do herói. A jornada do herói é um bocadinho aquilo que nós vemos nas histórias épicas, se virmos qualquer filme de fantasia ou de história épica ou etc. E também está presente em toda a história da humanidade, todas as lendas baseiam-se na jornada do herói.
que basicamente existe alguém que perante algum estado de desconforto percebe que existe um problema para ser resolvido, não é? Normalmente algum rei malvado que toma conta dos territórios e alguém tem que reagir, e o herói vai ser a pessoa que vai, percebendo que algo não está bem, vai ter que pegar nisto. Provavelmente vai procurar vai perceber quais são os seus desafios, aqui os desafios do teletrabalho, vai procurar quais são os seus aliados, não é? Porque é que precisa de resolver isto e quem é que está com ele a ajudá-lo a resolver esta história. E no fim vai ter que defrontar não no fim, porque no fim está o tesouro, mas antes do tesouro ele vai ter que defrontar o seu grande desafio, que normalmente é uma batalha contra o dragão, contra o monstro, contra o rei malvado, seja quem for. E no final existe o tesouro. O tesouro normalmente é um lugar de conforto. É um lugar onde se reconquistou aquilo que era expectável que tivéssemos no início. É aquilo que nós no início gostaríamos de ter e não tínhamos porque estávamos em desconforto. E portanto, quando chegamos ao tesouro, o tesouro é esta conquista, e eu diria aqui, poderá o Fernando querer completar, até porque a palavra tesouro é dele, mas aqui o tesouro eu diria que é quando organização e colaboradores estão confortáveis com o tipo de trabalho que estão a fazer, confortáveis com os resultados que estão a conseguir obter, e isto contribui de forma positiva para toda a gente, quer na vida pessoal, quer na vida profissional. Eu não acho que nós sejamos duas pessoas. Há muita gente que gosta de dizer eu no trabalho sou assim, em casa sou assado. Eu acho que isso é um bocado irreal. Na verdade, nós somos uma pessoa e podemos estar em mais desconforto ou em menos desconforto num lugar ou noutro. Eu acho que o tesouro é quando nós conseguimos conquistar um conforto em tudo o que estamos a fazer. É quando encaixamos as peças do puzzle. A minha editora, a editora Self, o símbolo dela é uma peça de puzzle. E não é por acaso. É porque eu acho que, de facto, o desenvolvimento pessoal e o crescimento pessoal das pessoas é fazer encaixar as pequenas peças de puzzle, que são todas as coisas que temos na nossa vida. É o trabalho, é a família, é o que for. É o nosso estado financeiro, são os vários mundos, os vários universos que nós temos que encaixar num puzzle para podermos de facto ser felizes. Há peças mais fáceis, há peças mais difíceis. Eu acho que o tesouro ideal para toda a gente é encaixar as peças e é conseguir fazer isto bem feito, o trabalho com consequência e estarmos felizes com o que entregamos e estarmos também felizes com a qualidade de vida que temos, porque isto não é só a manter qualidade de vida nos jornais e depois não fazer por isso, né? Isto cabe-nos a todos e é uma luta difícil. António, obrigado pela partilha. Eu vou partilhar já aqui o link do vosso site, vidaself.com/teletrabalho, e é onde está a vossa obra, ou um pouco mais em detalhe do que nós falamos aqui. Foi uma hora, pelo menos pela parte que me toca, foi uma hora deliciosa ouvir-vos falar desta forma sobre o teletrabalho, de uma forma tão positiva, uma forma tão organizada. Estou muito curioso para ler o livro, que eu ainda não li, estou curioso para ler, portanto, aconselho, na realidade, depois desta hora, vivamente que isso aconteça. Portanto, nós vamos colocar aí uma encomenda de 5 livros, está bem? Para a nossa equipa, também para partilhar aí pela malta, para ver se conseguimos ainda ser mais felizes com as vossas dicas e as vossas ideias. Obrigado. Posso até partilhar uma coisa com vocês. Nós gostamos sempre de tentar criar aqui um miminho para as pessoas que estão connosco. Nós criámos uma página dentro do nosso website que se chama Ferramentas de Trabalho, ou seja, é vidaself.com/ferramentas de trabalho. E lá dentro vocês encontram uma seleçãozinha dentro dos nossos títulos que tem a ver com trabalho e com aquilo que nos pode ajudar, ferramentas de liderança, de coaching para trabalho e etc. Além do livro Teletrabalho, que também lá está. E se quiserem gerar uma encomenda para este e-mail, olá@vidaself.com, vocês e todas as pessoas que gerarem essa encomenda terão um desconto especial para a GoWeb e para os colaboradores da GoWeb de 40% sobre os títulos. É um miminho que quisemos dar, se fizer sentido para vocês. Está lá essa possibilidade e pronto. Será feito. António, mais uma vez, António e Fernando, obrigado pela vossa hora, obrigado aos presentes também, por terem aparecido mais uma vez, professora Zita, professora Isabel, obrigado por terem vindo e até breve.
vou partilhar aqui os vossos links e o vosso e-mail com o resto das pessoas e partilhei isto também nas redes sociais para trazer aqui mais a palavra do teletrabalho. Isto veio para ficar e com a vossa ajuda acredito que vai ser mais positivo ainda. Tá bem? Obrigado, malta. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade. Obrigado nós. Deus.